Irmãos, abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio. Capítulo 15. Amém. Deuteronômio 15, versículos de 7 ao 11. O texto é pequeno, eu vou fazer a leitura e os irmãos vão dar a devida atenção. Eu vou pedir a recepção que não permita que ninguém transite nesse momento, para a gente ter assim a devida reverência à palavra de Deus. O texto bíblico diz assim: quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, te está doando, não endurecerás teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão. Você pode repetir isso comigo? Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O sétimo ano, esse é o pensamento, o sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão necessitado. Cuidado, ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa, e serás culpado desse pecado. Quando lhe deres algo, não deis com má vontade, pois em resposta a este gesto, Yahvé, teu Deus, te abençoará em todo o teu trabalho, em todo empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobre na terra. É por este motivo que te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Oh Deus, Tu és bom, Senhor, Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, nós podemos testemunhar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens falado, a Deus, aos nossos corações, através da Tua palavra, através da escola bíblica, através dos louvores, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens falado aos nossos corações. Ó Deus querido, em nome de Jesus, continua falando, Senhor, transforma as nossas vidas, renova, Senhor, a nossa mente, renova, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, acerca daquilo que é a Tua vontade. Transforma, Pai, as nossas vidas, nós rogamos a Ti, em nome de Cristo Jesus, amém. E, ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo, Senhor, todo espírito roubador da palavra, todo esse pensamento contrário, Senhor, caiam por terra em nome de Cristo Jesus. O Teu povo que aqui está é livre para ouvir, para entender e para viver em conformidade com os princípios da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, o livro de Deuteronômio, eu não sei se você já teve a oportunidade de lê-lo
completamente. Ele é assim dotado de uma riqueza. Deuteronômio é como se fosse um resumo de todos os 4 livros anteriores. Ele faz assim um compêndio, um apanhado da história daquilo que Israel viveu, desde a sua saída ali do Egito, né, tudo aquilo que foi vivenciado pelo povo de Israel. O livro de Deuteronômio, ele tem a sua importância tamanha que no momento da tentação de Cristo Jesus, o texto de Mateus, no capítulo 4, diz que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. E o texto diz que Satanás incitou Jesus por 3 vezes, pelo menos é o que está relatado ali, no mínimo 3 vezes, e nas 3 vezes que Jesus respondeu a Satanás pela palavra de Deus, ele utilizou textos do livro de Deuteronômio. Se você for fazer ali um apanhado, nas 3 vezes que ele rebateu as tentações, pela palavra, ele utilizou os textos contidos ali em Deuteronômio. Então, Deuteronômio é quase assim como um tesouro que você precisa cavar para encontrar algo ali. Você não pode passar simplesmente superficial. Você precisa se debruçar sobre a palavra de Deus, conforme é de costume nosso. Nós precisamos, ao ler a palavra, pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus para olhar, ver e entender, ir além da mera letra, porque conforme disse o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você crê nisso, irmãos? É o Espírito quem vivifica a palavra. Então nós precisamos da direção do Espírito Santo para ler essa palavra. E nesse texto, nesse pedaço rico da palavra de Deus que nós acabamos de ler, existe um princípio, existem alguns princípios entrelaçados entre si, que eu quero destacar para a nossa vida, para nosso aprendizado hoje. Irmãos, ninguém é tão rico que não tenha algo para receber, alguma dádiva para receber. Às vezes a pessoa tem riqueza financeiramente falando, mas é um pobre espiritual. E nós vemos muitas situações como essas acontecendo. A pessoa tem fartura de recursos, mas é pobre daquilo que diz respeito às coisas do reino de Deus, é pobre espiritualmente. Então, ninguém tem tanto que não necessite de algo. E, ao contrário, também é uma verdade. Ninguém tem tão pouco que não tenha algo para dar. Eu lembro de uma cena onde uma pessoa estava fazendo distribuição de alimento. Ela tinha o hábito, né, de abençoar outras pessoas, e ela viu um mendigo, um homem que estava sentado à beira do caminho, estava mendigando, e ele estava ali, né, com os braços e mãos abertos para receber qualquer coisa que dessem a ele. Então, juntou a fome, literalmente com a vontade de comer. E essa pessoa chegou, né, e abençoou a vida daquele que estava mendigando, e com aquela quentinha, com um prato de comida. E nesta cena, aquele que foi abençoado com aquele prato de comida, ele abriu o prato, e quando ele começou ali
ele ia começar a degustar, né, a saborear aquele prato, ele lembrou. E aí ele lembrou de uma pessoa também que, tal como ele, não tinha o que comer, e ele caminhou alguns metros dali de distância de onde ele estava, e foi lá e dividiu aquele pouco que ele tinha com, né, o seu companheiro de mendigância. Então, ninguém tem tão pouco que não possa dividir, né, que não possa abençoar, né, uma outra pessoa que esteja ao seu lado. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala do princípio da generosidade. Você e eu, filhos da luz, servos de Cristo Jesus, nós fomos chamados por Deus para andarmos neste princípio, entendendo essas realidades para as nossas vidas. Por mais abastado que você seja, você tem necessidades a serem supridas, necessidades que vão ser supridas na comunhão, né, estando no corpo de Cristo, e você também pode ser instrumento nas mãos de Deus para suprir necessidades. Esse mover no reino de Deus, ele é muito intenso. Dar e receber é quase que são duas faces de uma mesma moeda. Então, Deus nos chamou para nos movermos em generosidade. Amém? Esse texto chama a atenção do povo e olha só, irmãos, nós não estamos falando de um povo que já estava estabelecido, tal como aconteceu no próspero reinado de Salomão. Diz o texto bíblico que no tempo de Salomão, a prata não tinha valor comercial, porque o que tinha valor naquela época era o ouro. O ouro era assim abundante na época de Salomão. Por quê? Porque o reino de Israel já havia sido consolidado naquela época, estava ali, ficou como um referencial, né, daquilo que era a vontade de Deus para a vida do povo de Israel. Davi, um pouco antes, né, estendeu as fronteiras, né, fez conquistas, conquistou territórios, alargou os territórios, e Salomão veio consolidando com toda aquela riqueza. Então ficou uma época de referencial para Israel, o tempo de Salomão. Mas nós não estamos falando aqui que Israel estava no tempo de Salomão. Eles acabaram de sair da condição de escravos na terra do Egito, e Deus está chamando a atenção deles, mesmo que eles ainda não sejam aquele referencial de povo que está assim em maior abastança. Deus já está chamando a atenção deles para uma realidade espiritual, o dar e o receber, o princípio da generosidade. E ele chama a atenção, o versículo 8, ele chama a atenção para que o povo tenha o cuidado da necessidade. Ele fala assim, versículo 8: antes lhe abrirás de todo a tua mão. Diga assim, em nome de Jesus, eu sou mão aberta. Você está profetizando, irmãos, amém? Ele diz assim, antes lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. O autor, ele chama a sua atenção, o Espírito Santo está chamando a minha, a sua atenção para uma situação. O que é a necessidade? Talvez você alguém chegue perto de você, um irmão, e vai falar assim, olha, vem um cara de pau, daquele que tem que ter óleo de peroba para passar na cara do sujeito, fala assim, olha, eu estou com a necessidade
de ter um desses telefones aí que custa R$9.000 e queira pedir um dinheiro emprestado a você, poxa, eu estou com muita necessidade desse telefone, eu não vou nem citar marca que os irmãos já sabem qual é, né? Então, isso aí eu pergunto, isso é uma necessidade? Não, irmãos, não é uma necessidade. Mas talvez seja uma necessidade básica na vida de um indivíduo o ter um telefone. Agora mesmo, quando nós estávamos saindo de casa, a gente passa ali no sinal e tem um rapaz que ele sempre está vendendo uma bananada e eu acredito que é desse trabalho que ele sustenta a sua família. E a gente estava parado no sinal e a gente sempre procura abençoar não só a vida desse rapaz, mas todos quantos aquele, a gente sente a direção de Deus. E de imediato, como é de costume, a gente procurou dar alguma oferta para estimular o trabalho dele. E a gente perguntou, como é que está fulano? E ele falou assim, olha, estou bem não. Ontem eu fui assaltado e eu reagi, eu fui agredido. A minha esposa, né, estava saindo da van e foi uma coisa terrível. E aí Deus tocou no coração de Iné e falou assim, Carlos, para o carro, ora com ele. E a gente orou ali por aquele rapaz e ele estava realmente na condição, talvez a maior necessidade dele naquele momento fosse receber uma palavra de Deus. Uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo, sem desconsiderar todas as carências e as necessidades que aquele rapaz tem e a sua família. Mas ele falou assim, levaram meu celular, e eu fiquei pensando assim, poxa, o rapaz já é carente, já vive aqui, ainda vem um inimigo, né, um enviado do inimigo para, né, alargar ainda as suas carências, e junto a todas as suas carências, ele agora ficou com a necessidade de um celular. Então, para aquele rapaz que está sem o aparelho, talvez um celular, não esse que custe R$9.000, mas um celular básico que seja, é uma necessidade. Então, a necessidade ela pode variar muito, porque ele precisa se comunicar, talvez com a sua família, com os seus, ele precisa de um aparelho. Mas a necessidade é o aparelho. Uma marca que custe X, né, um montante elevado, já não é uma necessidade. Os irmãos precisam estarem aqui na casa de Deus e nós precisamos nos apresentar da melhor forma. Eu preciso estar vestido, mas essa roupa não precisa ser de uma marca tal que eleve o custo. Então, as necessidades, elas existem. Eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, você precisa se alimentar, se vestir, você precisa de um teto. Então, essas necessidades é que o texto está falando. Olha, se você vê o teu irmão nessa necessidade, e você não precisa se desviar dele. Eu e você, nós fomos chamados por Deus para abençoar, amém? Eu e você fomos chamados por Deus para ser esse instrumento de bênção. Talvez seja um pedinte na rua, talvez seja um vendedor no sinal. O texto chama a sua atenção para que nós não tenhamos um pensamento vil. Olha o que era o pensamento vil da época. Coloca para a gente, Vitor, o versículo 9 desse texto. Olha o que diz. Ele fala sobre o ano sétimo. O que era o sétimo ano? Todo judeu, ele tinha ele tinha cuidado com 2 períodos na vida do povo. A lei estipulava assim: se eu emprestasse ou se eu tomasse como escravo um judeu, se um judeu tivesse sob o meu serviço e ele fosse meu escravo, porque ele por algum motivo, se enveredou por alguma dívida, quando chegasse no 7º ano, ele trabalharia 6 anos para mim.
no 7º ano eu teria que liberá-lo como escravo. Não estaria mais na condição de escravo. Se ele tivesse alguma dívida para comigo, ele teria que ser também perdoado aquela dívida por conta de que chegou o 7º ano. Então, 6 anos ele estava em dívida, ele teria que trabalhar na condição de escravo, mas no 7º eu teria que dar aquilo que a gente conhece como carta de alforria. E aí ele estaria liberado. Por quê? O texto está dizendo o seguinte: o meu irmão chegou até a mim e ele está tendo necessidade, ele não tem com que sustentar, alimentar a sua família. Eu tenho com que abençoá-lo, mas eu penso assim, ano que vem é o ano 7º, então eu vou emprestar esse dinheiro e no ano que vem eu vou ter que perdoar toda essa dívida. Esse sujeito não vai trabalhar nada para mim. Vou emprestar esse dinheiro e vou perder. É o que o Senhor está falando assim, olha o que o texto diz. O 7º ano, ele fala assim: fique atento a ti mesmo, para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. Olha o pensamento dele qual é. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, o ano do perdão das dívidas, está se aproximando. Talvez seja o ano que vem, talvez seja daqui a 2 anos, e não quero ajudar o meu irmão necessitado. E aí ele faz uma advertência, ele diz assim: cuidado, ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa e serás culpado desse pecado. Vamos trazer essa questão para a nossa realidade. Talvez eu esteja sendo abordado por um pedinte na rua, e ele chega ali: olha, você me ajuda a comprar? Irmãos, a coisa mais comum hoje é você ser abordado na rua e você fala assim: me ajuda a comprar um alimento para minha família. Qual é o primeiro pensamento? Vou traduzir o que você e nós pensamos. Primeiro pensamento: vai gastar com bebida. Irmãos, é só eu que penso assim? Não, né? É o primeiro pensamento que vem: vai gastar com bebida. Segundo pensamento: está me pedindo dinheiro para gastar com droga. É algum outro tipo de droga, alguma coisa que ele vai querer. Terceiro: essa pessoa deveria estar trabalhando. Poxa, eu trabalho, eu ralo para caramba, por que esse sujeito não está trabalhando? Irmãos, esses pensamentos são naturais e vêm sobre nós. Mas a Bíblia fala para você não deixar de ser generoso. Segundo, um pensamento seguinte: esse sujeito está armando para tirar algo de mim. E é muito natural, irmãos, a gente pensar tudo isso. Mas eu trabalhei com uma pessoa que não era crente, irmãos, não era crente. Pelo contrário, ela se dizia assim, afastada de tudo que diz respeito a Deus. Mas era uma pessoa que tinha um coração generoso. Sabe o que ela fazia? No dia que ela recebia o seu salário, ela pegava, talvez, 50, 20, ela trocava em moedas ou em notas miúdas, para que quando ela passasse por algum mendigo na rua que tivesse ali estendido a mão, ela tivesse um trocado para abençoar a vida daquela pessoa. Ela trocava aquela parte que ela tinha, e para quando ela estivesse diante de algum pedinte, ela já sabia a parte da bolsa, onde ela ia mexer, ia sacar aquela moeda, ia sacar aquele dinheiro para abençoar a vida daquela pessoa. Irmãos, o que mais me deixa assim, pasmo, uma pessoa que não era crente, uma pessoa que não professava o temor de Deus, uma pessoa com quem nós temos muito o que aprender. Por quê? Porque ela, independente de seguir esta cartilha, este manual, ela tinha no seu coração o princípio da generosidade. Eu não vou largar, porque, na verdade, irmãos, se a gente olhar num escopo maior, João fala assim: veio para os que eram seus,
mas os seus não o receberam. E aí ele fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então nós somos filhos em Cristo Jesus. Mas essas pessoas que não conhecem a Jesus, elas são criaturas de Deus. Então elas são obra das mãos do nosso Criador. Então numa análise maior, nós somos todos o quê? Irmãos. Então quando vem um necessitado, um pedinte, seja qual for a situação que ele vem, nós precisamos assim estar preparados para sermos generosos, andarmos no princípio da generosidade. Não cogite no seu coração, é o que o texto diz. Irmãos, Provérbios, e isso é muito forte. Coloca aí para a gente, Vitor, Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Olha o que o texto diz. Quem trata bem aos pobres, empresta quem? Irmãos, e ele que recompensa. Todo tratamento que você e eu, nós temos com o nosso próximo, é como se nós estivéssemos nos relacionando com o próprio Deus. Capítulo 25 de Mateus, ele começa ali, no capítulo 24 começa o sermão profético, e ele vai estendendo até o 25, vem a parábola das virgens, vem a parábola dos talentos, mas vem também aquela passagem no capítulo 25 do grande trono, e ele fala assim, coloca para a gente, Vitor, capítulo 25, versículos 34 e 35, ele diz assim: vinde benditos de meu Pai. Irmãos, você sonha em ouvir isso? Eu sonho. Vinde benditos de meu Pai. Então o rei dirá a todos que estiverem à sua direita, é lá que nós estaremos, amém? Vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Mas olha para quem ele vai estar dizendo isso. Coloca o 35 para a gente. Ele fala assim: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. E aí, nos versículos seguintes, eles vão perguntar, nós vamos perguntar: Senhor, quando é que vimos o Senhor com fome e te demos de comer? Quando é que te vimos com sede e demos de beber? Quando é que vimos o Senhor preso e fomos visitar? E Jesus vai falar: quando vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim me fizeste. Irmãos, eu não me relaciono com o Renan, com a Márcia, com o Edmar, com o Mendes. Eu me relaciono com Deus através do Mendes, do Edmar, da Márcia, do Renan, do Pedro, da Jéssica. Eu me relaciono com Deus através dos meus irmãos. Irmãos, isso é muito profundo. É muito profundo. Porque eu preciso entender que eu não posso negar ao meu irmão aquilo que ele tem como necessidade. Irmãos, muitas vezes, na maioria eu diria até, essa necessidade vai além de recursos materiais. Eu não posso negar ao meu irmão o perdão. Você pode dizer um amém? Eu não posso, ou melhor, lamentavelmente eu posso, eu não devo, mas eu posso reter o perdão, porque quando eu estou perdoando ao meu irmão que de alguma forma errou para comigo, eu estou me relacionando com Deus.
E eu estou dizendo: Senhor, eu estou apto a receber o teu perdão, porque eu erro também, irmãos. Eu não sou perfeito, eu erro. E eu estou dizendo: eu estou apto a receber o teu perdão, porque eu perdoei meu pai, eu perdoei minha mãe, eu perdoei o meu irmão, eu perdoei o meu vizinho, eu perdoei a minha sogra, eu perdoei a minha nora, eu perdoei o meu genro, o meu sogro, eu perdoei, Senhor. Eu estou apto a receber o teu perdão. Irmãos, é com Deus que eu me relaciono quando eu estou nesse amor fraternal, amém? É essa a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, você pode colocar para a gente, Vitor? Ele fala assim, que eu não posso ver o meu irmão com uma necessidade, bater nas costas dele e dizer assim: olha, vá em paz. Qualquer dentre vós que lhe disser, coloca o 15 primeiro, Vitor, por favor. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre nós, não vou nem dizer entre vós, entre nós, lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Irmãos, a gente pode dizer que somos fervorosos na fé, mas Tiago está dizendo que isso não demonstra em nada o nosso fervor na fé. Então, nós precisamos atentar para essas coisas. Aquele sociólogo, Betinho, ele falou uma frase que ficou famosa, ele disse: quem tem fome tem pressa. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida da igreja, porque isso não é um comportamento do pastor, isso não é um comportamento nem mesmo somente da liderança, mas parte do pastor, parte da liderança, e a igreja abraça. A igreja, eu consigo dizer que é uma igreja generosa, porque muitos são os que batem a porta e estão além daqueles que são os domésticos na fé, e a igreja tem abençoado. Você pode dar um glória a Deus? Glórias a Deus por isso. E isso, irmãos, é que dá sentido ao Evangelho de Cristo. Então, naquilo que estiver ao nosso alcance, nós precisamos, irmãos, com todas as nossas forças, sermos generosos. Mas, irmãos, aí vem isso, porque nós estamos nos relacionando com o próprio Deus através dos nossos irmãos. Mas aí vem a cereja do bolo. Olha o que diz o texto seguinte, versículo 10. Coloca para a gente, Vitor, por favor. Quando lhe deres algo, não dê com má vontade, ou seja, seja liberal. Pois em resposta, olha, irmãos, esta é o que eu digo, é a cereja do bolo. Pois em resposta a este teu gesto, quem é que responde ao teu gesto? Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra. É com Ele que nós estamos nos relacionando como quando somos generosos. E Ele fala: Yahvé, teu Deus, te abençoará. Você pode repetir comigo? Yahvé, teu Deus, te abençoará. Agora vamos colocar isso para a gente. Yahvé, o nosso Deus, nos abençoará. Irmãos, nós estamos nos relacionando com Ele, e Ele é um Deus generoso. Você sabe onde é que está o versículo central da Bíblia? João 3,16. Eu não consegui captar quem falou não, mas quem falou, falou certinho. João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha, para aí. Ele amou o mundo de tal maneira que deu. É um Deus generoso, não é? Generoso, irmãos. A generosidade é
parte de quem Deus é. Então, quando você e eu, nós estamos sendo generosos, nós estamos dizendo aquilo que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Quando você e eu, nós estamos sendo generosos, nós estamos nos aperfeiçoando na qualidade, nos atributos de quem Deus é, de quem o Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, quem Ele é? Ele é um Deus generoso, que deu o seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, tenha a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, Ele deu. Irmão, se Ele deu, quem somos nós para retermos? Porque, na verdade, o Salmo 24 começa assim, com essa verdade. Ele fala assim: do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Então, você pertence a Deus, eu pertenço a Deus, e tudo o mais pertence a Deus. Então, na verdade, tudo o que eu tenho é de quem? É dele. Eu sou o que aqui nesta terra? Mordomo, um administrador. Eu apenas organizo, eu gerencio aquilo que não pertence a mim, pertence a ele. Então, quando eu estou utilizando dos recursos que são deles para abençoar alguém, eu estou me relacionando da forma correta com o meu próximo e, por assim dizer, com o meu Deus. Amém? Então, eu preciso entender isso. Mas olha, ele não para aí, ele fala assim: o teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho. Irmãos, isso é uma promessa linda, mas é uma promessa que vão alcançar aqueles que andam no princípio da generosidade. Ele está dizendo, irmãos, que a porta de emprego que você necessita vai ser aberta quando você entender esse princípio da generosidade. Amém? Ele está dizendo que a promoção que você almeja no trabalho que você tem, essa porta vai ser aberta quando você aplicar o princípio da generosidade. Ele está dizendo que o aumento de salário que você tem, que você quer, que você tanto acha que vai ser um ato de justiça para com aquilo que você faz, essa porta vai ser aberta quando você aplicar o princípio da generosidade. Ele está dizendo que aquela porta para você expandir os seus negócios e ser abençoado, vai ser aberta quando você entender esse princípio da generosidade na sua vida. Ele está dizendo, irmãos, que o reconhecimento que você precisa no seu local de trabalho, seja você um empregado, seja você patrão, seja você um empreendedor, vai chegar quando você entender esse princípio da generosidade e ser um praticante. Porque ele diz assim: o Senhor teu Deus, Yahvé, abençoará todo, não vai ficar nada de fora, irmãos, todo o teu trabalho. Você pode dar um glória a Deus? Todo o teu trabalho vai ser abençoado, porque você entendeu esse princípio da generosidade na sua vida, amém? Irmãos, e ele faz uma distinção, ele fala assim: todo o teu trabalho e tudo o que você empreender, tudo que você empreender, a bênção de Deus vai estar ali.
Irmãos, você começou algo, né, novo no teu trabalho, te pagaram uma missão, olha, tem que desenvolver isso. Você tocou aquilo ali vai ser abençoado, porque você entendeu o princípio da generosidade que move a mão de Deus. Você começou algo novo, uma frente de trabalho no teu negócio, aquilo ali vai ser abençoado, porque você tocou. Irmãos, vocês já ouviram falar no rei Midas? O rei Midas é parte de uma mitologia, se eu não estou enganado, como toda boa mitologia, vem dos gregos. Diz a mitologia que o rei Midas, ele era uma pessoa que tudo que ele tocava virava ouro. Então, se ele tocasse nesse púlpito de acrílico, tocou no púlpito de acrílico, virou um púlpito de ouro. Tocou no livro de papel, virou um livro de ouro. Irmãos, você vai ser esse Midas da tua geração. Aquilo que você tocar vai ser abençoado, vai prosperar, vai ter ali um impacto. As pessoas que estão à sua volta não vão entender. Isso vai gerar, irmãos, desconforto para alguns, vai gerar satisfação para outros, e aí a gente vai fazendo a peneira, quem é quem, daqueles que estão à nossa volta, aqueles que se alegrarem contigo, cola com esses. Então, aqueles que torcerem a cara, você já fica assim, Senhor, abençoa aquela pessoa para prosperar também. Mas aquilo que você tocar, os teus estudos, aquilo que você tocar, o teu trabalho, aquilo que você tocar, os teus negócios, aquilo que você empreender, abençoado será. Você toma posse dessa promessa? Amém? Irmãos, é para a tua vida, é para a minha vida. Quando nós entendermos esse princípio da generosidade, toda obra das tuas mãos, todo trabalho teu será abençoado por Deus. Irmãos, e aquilo que Deus abençoa não vale maldição. Balaão foi contratado pelo rei amalequita, pelo Amaleque, o rei moabita. Ele foi contratado para, de todas as formas, abençoar, ou melhor dizendo, amaldiçoar o povo de Israel. Mas Israel já tinha sobre ele a bênção do Senhor. Irmãos, você já tem sobre a sua vida a bênção do Senhor. E não vai, como disse o texto bíblico, não vale encantamento sobre a tua vida, porque você anda nos princípios da palavra de Deus sobre você. Você vai ser próspero e abençoado, porque você entendeu o princípio da generosidade. Irmãos, Deus, por último, ele faz uma distinção entre o pobre e o necessitado. Versículo final, versículo 11, ele diz assim: pois nunca cessará o pobre do meio da terra. Isso está em Deuteronômio, mas Jesus Cristo também fala lá que os pobres nós sempre teremos conosco, talvez fazendo uma citação a esse texto, quando a mulher derrama sobre ele aquele nardo precioso, e algum fala assim, poxa, esse nardo podia ter sido vendido por 300 denários e doado aos pobres, matado a fome de muitos, e Jesus fala assim, olha, os pobres vocês vão ter sempre convosco. Essa mulher praticou um ato de justiça, e o que ela fez será lembrado para sempre. Então, essa realidade de que os pobres estarão sempre conosco. E ele fala assim, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão. Nós somos mãos abertas, amém? Livremente abrirás a tua mão ao teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Ele aqui, ele faz distinção entre o pobre e o necessitado. Quem é o pobre e quem é o necessitado? Vocês já ouviram aquela expressão, sou pobre,
mas sou limpinho? Todo mundo aqui já ouviu, né? Pobre é aquela pessoa que tem poucos recursos, mas mesmo diante dos poucos recursos que ela tem o que comer, não come assim nenhuma coisa refinada, mas tem o que comer, não passa fome. O pobre tem o que vestir, não veste aquelas roupas de grifes famosas, mas tem o que vestir. Ele tem aonde reclinar a cabeça. Não mora em nenhum palácio, mas ele tem o seu cantinho. Então esse é o pobre. Quem é o necessitado? Aquele que não tem nenhuma dessas coisas. Então ele fala assim: o pobre e o necessitado sempre vai haver no meio de vocês. Então nós temos que fazer distinção entre essas duas coisas. Eu quero arrematar a meditação dessa manhã. Coloca para mim, para a gente, Vitor, Filipenses capítulo 4, versículo 17. Talvez você pense assim: não, o pastor trouxe essa palavra porque quer que a igreja ande em generosidade. Sim, mas não somente por isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os filipenses. Ele fala assim, e talvez seja esse o fechamento da mensagem dessa manhã. Não que eu esteja à procura de ofertas. Não, irmãos. A oferta é um meio. Mas olha o que Paulo procura na vida dos filipenses. Mas, ou seja, antes eu busco preferencialmente o que pode ser creditado na vossa conta. Dentro daquilo que nós falamos, o que pode ser creditado na nossa conta? Bênção e prosperidade dos céus. É o que Deus tem separado para aqueles que entenderem o princípio da generosidade. Você está preparado para viver esse tempo de bênção e prosperidade? Irmãos, não sou eu. No dia que eu subir nesse altar, tomar a frente desse púlpito para falar alguma coisa de mim mesmo, eu quero que você chegue lá, quando estiver me cumprimentando, e fale assim: pastor, olha só, o senhor falou aquilo ali, mas não está na Bíblia. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo que você vai viver tempo de prosperidade e de bênção quando você aplicar esse princípio para o seu coração. Então, não estou aqui buscando dádivas, não estou aqui buscando aumentar o orçamento da igreja, nada disso. Mas o que eu quero é que vocês nós vivamos o melhor de Deus nesta terra, cumprindo princípios que Ele estabeleceu, princípios espirituais contidos na sua palavra. Você pode dizer um amém? Diga assim, você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu queria orar com você, eu queria orar pela tua vida, eu queria orar para que nós tivéssemos essa visão e pudéssemos viver o princípio da generosidade, mas também pudéssemos viver o resultado da aplicação desse princípio. Bênção e prosperidade para o nosso trabalho e para a obra das nossas mãos. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, vem aqui, vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa vida no altar, porque Deus tem as riquezas deste mundo, tudo pertence a Ele. E quem é que Ele vai abençoar? É a tua vida, é a minha vida, porque nós fomos chamados por Deus para vivermos nos princípios bíblicos, para andarmos em conformidade com a sua palavra. Eu e você, nós que entendemos que Deus tem algo mais para as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus.
Deus maravilhoso, glorificado e exaltado seja sempre eternamente o teu nome, Senhor. Ó Pai, eis aqui o teu povo, que ouviu a tua palavra, que entendeu, Senhor, que abrigou, Senhor, no coração deles, Senhor, esse princípio da generosidade, Pai. Oh Deus maravilhoso, em nome de Cristo Jesus, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a vivermos esta realidade nas nossas vidas. Concede-nos, ó Deus, abre o nosso entendimento, concede-nos corações generosos, ó Deus, para vivermos aquilo que Tu tens, ó Deus, de melhor para as nossas vidas. Oh, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós queremos ser estes homens e mulheres, Senhor, a andarmos em generosidade para com o nosso irmão, a suprirmos, ó Deus, as necessidades daqueles que estão à nossa volta, a vivermos, ó Deus, um relacionamento contigo, Senhor, de intimidade, através da vida dos nossos irmãos, Pai. Ó Senhor, em nome de Cristo Jesus, que a Tua boa mão seja sobre nós, igreja Tua, Senhor, para, ó Deus, vivermos este princípio da generosidade e recebermos, ó Pai, a Tua bênção, a prosperidade na obra das nossas mãos, Pai. Ó Senhor, nós nos levantamos e vimos aqui ao Teu altar dizendo: Senhor, nós queremos viver este princípio da generosidade. Nós queremos, ó Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Poder sentar, irmãos. Irmãos, eu creio que Deus tem janelas dos céus para abrir sobre as nossas vidas. Deus tem a maior abastança para que nós compreendamos esse princípio maravilhoso da palavra de Deus, que é o princípio da generosidade. Renan, a gente canta um louvor para encerrar? Fica de pé, irmãos, vamos louvar a Deus. Estufa bem o seu tórax e vamos adorar com todo o nosso fôlego.